Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu aí nas últimas horas lá na linha de frente. Vamos falar sobre a mobilização, como é que está andando, e vamos falar sobre os referendos que começaram hoje, né? Adianto, nenhuma das duas coisas está indo muito bem, mas vamos entender com calma isso daí. Esse é o nosso vídeo do dia 23 de setembro de 2022. A gente faz vídeos aqui sobre a Ucrânia todos os dias. Eu agradeço a todo mundo que assiste os vídeos aqui. As notícias de hoje foram sugeridas por Daniel Carvalho, Jonathan0406 e várias outras pessoas. Meu muito obrigado também a quem sugere as notícias para a gente falar aqui. E se você gosta dos nossos vídeos, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, né? O vídeo de hoje atrasou um pouco, eu peço desculpas, eu estava em São Paulo ontem. Para quem não teve oportunidade de conferir, eu vou deixar o link do debate que eu fiz com o Nilman lá em São Paulo, no Monarch Talks. Achei que foi um papo interessante, o cara foi ticando todos aqueles pontos que a gente conhece. Ah, laboratório biológico, que não sei o que lá, ameaça nuclear à Rússia. Enfim, é muito triste isso. Eu peço que vocês, por favor, não incomodem o rapaz, não vão xingar ele. É um garoto novo, foi enganado pela propaganda russa. Eu temo que as pessoas, às vezes, na internet acabam reagindo de forma muito exagerada contra essas pessoas que antagonizam as ideias. Então eu peço que ninguém vá lá incomodar o rapaz. É um garoto novo, está aprendendo ainda, um dia ele chega no lugar certo, né? Enfim, vamos falar então como é que está a situação aqui na linha de frente. A gente tem umas novidades interessantes, tá? Parece que temos novidades aqui de Lima, em que os ucranianos conseguiram circular tropas russas aqui em Dobrychev. Tem essa visão aqui, ó. Vocês sabem, Lima, essa cidadezinha aqui, é uma cidade importante que ainda está na mão dos russos. Os ucranianos já estão na beirada dela aqui há alguns dias, tentando ultrapassar. É importante para os ucranianos avançarem sobre Lima, justamente para evitar que os russos consigam consolidar uma linha de defesa forte aqui entre Troitsk, Svatov e Rubizhne, né? Então é muito importante que os ucranianos consigam ultrapassar essa linha logo para chegar aqui. Já estão alguns dias parados aqui, infelizmente não conseguem avançar. O número de tropas russas aqui em Lima é pequeno, mas os caras estão resistindo bravamente. O que aconteceu agora é que uma parte dessa cidade aqui de Dobrychev, que estava na mão dos russos, os ucranianos conseguiram contornar a cidade e agora esses soldados russos aqui estão isolados. Mais do que isso, segundo diz o pessoal aqui, neste momento os ucranianos já estão aqui ao norte de Lima, ou seja, estão próximos de circular os russos também que ficaram em Lima, né? Quando você circula uma tropa assim, é uma situação muito complicada, porque os caras não têm o que fazer. As alternativas que eles têm é lutar até acabar a munição, porque uma hora vai acabar a munição, ou se entregar, ou morrer lutando, né? Então realmente é uma situação ruim para os soldados russos. Isso tipicamente resulta em muitos prisioneiros de guerra. Então essa cidade aqui próxima a Lima já está nessa situação, já foi contornada pelas forças ucranianas, e existe também o risco de Lima acontecer a mesma coisa. Isso daqui o pessoal está reportando de acordo com uma informação no Telegram de soldados russos que estão alegando deste problema que eles estão enfrentando lá, né? Eles estão se dizendo abandonados aqui nessa região, e de fato estão, né? A gente sabe que a Rússia não conseguiu estabelecer uma linha de defesa aqui, mas mais do que isso, né? Essa linha de defesa temporária que eles criaram entre Lima e até aqui Lozov, essa região toda aqui, é justamente uma linha de defesa que o objetivo era conter os ucranianos até que eles pudessem, de fato, criar uma linha de defesa mais forte aqui dentro do Oblast de Luhansk, aqui passando por Svatov, né? Mas os ucranianos já estão destruindo essa linha em vários pontos, já conseguiram avançar aqui em Kupiansk também para a margem esquerda do rio Oskil. Então não deve durar muito tempo isso daqui. O que está preocupando realmente é que Lima está resistindo mais tempo do que seria bom para os ucranianos, né? De qualquer forma, lembra, é aquele negócio, que os ucranianos estão ali, eles estão vendo a dificuldade, também não é uma questão de sair igual um maluco tentando avançar a qualquer custo, né? Então, certamente isso daí está sendo planejado corretamente, né? Bom, a gente teve também informações sobre ataques em Nova Kakhovka. Parece que uma bateria de S-300, que são defesas antiaéreas russas na região, foram destruídas. Então, aqui eles estão dizendo que houve esse negócio, mas não se sabe se é
essa imagem aqui é dos S-300 sendo destruídos, né? Então houve aqui algumas descrições aqui do que é o local onde aconteceu isso. Mas Nova Kakhovka, vocês sabem, já é aqui na região de Kherson, nessa região aqui. E aqui também os ucranianos estão avançando aqui com a contraofensiva deles, aqui bem mais devagar, justamente por conta do número de soldados russos que tem nessa região. A estratégia ucraniana foi justamente atrair os soldados russos para essa região aqui, a norte e oeste do Dnipro, de forma que aqui eles podem ser tratados de forma muito mais tranquila, né? Outra coisa que aconteceu foi próximo da cidade de Donetsk, um trem cheio de tanques T-62, que são tanques já meio antigos, tá? A Rússia já está usando um bocado de tanque antigo nessa guerra neste momento, e a gente vai falar sobre isso mais adiante um pouquinho. Existe uma preocupação até entre os russos sobre que tanques que esse pessoal mobilizado vai usar para ir para a guerra na Ucrânia, né? Como que eles vão fazer em termos de hardware para equipar esse pessoal. Mas vamos falar sobre isso mais adiante, porque parece que esse trem cheio de T-62 tinha acabado de parar na estação lá Yazinovataya, próximo de Donetsk, então momentos depois a estação explodiu, né? Os ucranianos mandaram lá o recadinho lá do HIMARS, né? Olha que coisa curiosa isso daqui. Isso aqui é uma imagem de um grupamento SOF ucraniano na placa de Enerhodar. Enerhodar, vocês sabem, é essa usina nuclear aqui, essa cidadezinha aqui, próximo à usina nuclear de Zaporizhia, que está controlada pelos russos, essa região toda aqui, mas a gente sabe, os ucranianos têm usado muitos destacamentos especiais justamente para preparar as invasões que eles fazem, né? Nessa região aqui, quando eles fizeram esse avanço aqui em Kharkiv, né, em Balaklia e coisa e tal, havia uma enorme quantidade de grupamentos SOF, né, de operações especiais, forças especiais, nessa região aqui, preparando o caminho para esse pessoal, né? O que vai vir daí a gente não sabe ainda, mas tudo indica que tem mais coisa vindo por aí, né? Tem mais preparação ucraniana ali na região. Bom, eu já falei isso ontem, mas só para reforçar mais um pouco, o pessoal está absolutamente injuriado com a questão da troca de prisioneiros de Azovstal, né? O Igor Strelkov, que é o Igor Girkin, que é aquele criminoso de guerra que foi responsável pela montagem da, entre aspas, República Separatista de Donetsk, ele falou não, que a soltura dos mercenários britânicos, né, que não são mercenários britânicos, né, são soldados que foram se alistar lá na Ucrânia, inclusive alguns deles já moravam na Ucrânia, né, o marroquino, por exemplo, já morava na Ucrânia, mas enfim, aí ele ficou muito chateado com aquela troca de prisioneiros ontem, né. É uma estupidez impassável, uma pura sabotagem, não sei o que lá, e ainda os Azovs, ainda liberaram os Azovs, eu não sei o que lá, o cara ficou realmente chateado com o que aconteceu com a troca de prisioneiros ontem, né? E aquilo que eu falo para vocês, na verdade o que a gente está vendo acontecer é o desespero do Putin, e com o desespero do Putin, as pessoas intermediárias ali, os comandantes intermediários, começam a pensar na própria vida, né? Falar, pô, o que vai ser quando acabar essa guerra? De que crimes eu vou ser acusado no Tribunal de Haia, né? Então vamos começar a fazer as coisas mais direitinho aqui para não gerar problemas nisso daí, né? Bom, a gente falou já há 2 dias atrás sobre a convocação de 300 mil reservistas, mas só fazendo uma correção. Vocês lembram? Eu não sei se eu cheguei a mencionar agora no vídeo que eu fiz na época, 2 dias atrás, mas no decreto de mobilização do Putin havia um item, que era o item 7, que era um item secreto. Decreto com informação secreta, olha que coisa, né? Um absurdo completo. Imagina, o Estado faz uma lei, que um decreto não deixa de ser uma lei, um dispositivo legal, em que você não sabe o que está escrito ali. E aí, como é que vai acontecer? O que vai acontecer com esse caso? Você não tem como saber se está cometendo um crime ou não, porque você não sabe o que está escrito na norma legal, né? Isso pode parecer uma coisa muito esdrúxula, mas aqui na época do Sarney, na época dos militares aqui no Brasil, e até na época do Sarney, ainda tinha decreto secreto aqui no Brasil. O governo lançava um decreto que ninguém ficava sabendo o que era, mas você podia ser responsável por eles, você podia ser responsabilizado pelo que estava escrito ali. Enfim, é um absurdo completo isso, né? Mas parece, segundo algumas fontes, esse item 7 foi oculto justamente porque ele prevê a mobilização de até 1 milhão de russos. Então, aquela ideia de que vão ser 300 mil russos foi
propaganda que o Putin fez na televisão para não apavorar o pessoal. Não, vai ser só 300 mil e coisa e tal. O decreto em si prevê 1 milhão de russos. Isso vai fazer diferença em alguma coisa? Não vai, porque no final das contas 300 mil e 1 milhão sem equipamento adequado, sem treinamento adequado, basicamente não vale nada, é a mesma coisa que nada. Mas vamos falar sobre isso mais adiante. O importante é vocês saberem que não é só 300 mil, não, é 1 milhão. E no decreto também falava que quem está estudando, quem é estudante, não iria ser chamado. E a gente já tem reportagem de russos invadindo sala de aula para puxar aluno homem para ser alistado. Então, assim, né, esquece o que o Putin fala, no que se fala lá, não se escreve. No final das contas, eles vão fazer o que eles tiverem vontade. O mais cruel dessa história toda é que, tipicamente, eles acabam recrutando muito mais gente no interior da Rússia, nas áreas minoritárias, ali na Yakutia, aquelas regiões mais a leste da Rússia. E em Moscou e São Petersburgo, que é onde tem muito filho de rico, muito filho de gente importante, acaba tendo muito menos convocação ali, né? Então realmente é um absurdo isso. Continua o êxodo, tá, gente? Não parou, não. A fila de gente para sair da Rússia na Geórgia parece que é 3 dias que tá levando para você passar lá pela fila lá para Geórgia. É um negócio enorme, tá enorme a fila, um monte de gente lá. Mesma coisa na Mongólia, em outros países também. Na Finlândia ainda tem muita gente. Enfim, continua o pessoal tentando fugir da Rússia para não ser alistado, né? E uma outra coisa é que tiraram essa foto aqui, isso daqui é lá da Ucrânia, tá? É lá dos combatentes que já estão lá. Vocês lembram que recentemente já houve uma leva de reforço, o terceiro corpo do exército que foi criado e coisa e tal, e foi colocado lá. E algumas pessoas estão com equipamento que eu diria que é meio velho. Isso aqui é coisa de tiro de guerra aqui no Brasil, né? Aqueles fuzis realmente antigos. Isso aqui é fuzil mecânico, não é nem automático. Enfim, o pessoal realmente não tem muito equipamento para botar esse pessoal não, né? E, inclusive, uma preocupação que existe, vocês lembram, a gente fez até um vídeo sobre isso, bem no início da invasão, que houve, na época do inverno, os russos invadiram em 24 de fevereiro, pegaram o finzinho do inverno, né? Já estava começando a esquentar. Mas houve muitos casos de russos com frostbite, que é aquele congelamento, né? Quando você tem um congelamento interno da parte, e é uma coisa realmente muito dolorosa, você pode perder o braço, perder o dedo, perder aquela parte do corpo, é realmente algo muito, muito crítico, né? Justamente por falta de roupa apropriada para frio, né? E muita gente está se perguntando se a Rússia vai ter roupa apropriada para frio, para essas tropas todas lá na Ucrânia, né? Enfim, além disso, está circulando esse vídeo aqui dos recrutas já chegando bêbados para convocação. O cara já andando meio torto ali para convocação. O outro caiu ali embaixo. É aquele negócio, né? Vai ser difícil mesmo colocar esse pessoal na linha. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ajudar os russos. Eu falei para vocês, o grande problema que os russos têm lá na Ucrânia é falta de pessoal. Mas eu não sei se vai ajudar tanta coisa assim, não. E aí até é engraçado isso daqui, ó. Isso daqui são posts em Telegram russos, né? Aqui está a versão em russo e aqui já está a tradução para a gente ver, né? Isso aqui certamente é um Reddit, né? Pelo visto aqui, pelo jeito, é algum fórum anônimo, né? O que, como a mobilização que era para deixar os ucranianos estressados, era para preocupar os ucranianos, mas por algum motivo os ucranianos estão rindo, estão achando engraçado. Por que eles não estão estressados com isso, né? O outro aqui, por que os ucranianos estão rindo? Eu que exijo uma explicação. Por que a gente fez uma mobilização completa e os ucranianos estão rindo como alguma coisa? Bem, pois é, né? Porque a impressão que dá é que vão botar um monte de gente, mas existe grande dúvida sobre se a Rússia vai conseguir treinar esse pessoal adequadamente e vai conseguir equipar esse pessoal adequadamente. Está muito mais provável isso gerar realmente um monte de mortos russos no inverno, muito mais do que qualquer outra coisa, né? Agora, como eu falei para vocês, alguma mudança vai acontecer, alguma coisa de melhora em termos de forças russas militares vai acontecer. A gente não sabe o quanto, vamos ver quando esses militares começarem a chegar. Eu já falei para vocês que não vai demorar muito tempo, eles vão dar um jeito de já mandar alguns destacamentos sem treinamento nenhum para frente logo. Outros talvez eles tentem treinar um pouco melhor, mas de qualquer forma deve ter alguma coisa. Aqui tem uma thread justamente também do Kots News, que é um Telegram russo, falando justamente sobre isso, sobre como
a mobilização é algo importante para eles, que eles acham que vai ajudar muito lá, que realmente a gente tem brigadas inteiras que hoje tem apenas 60 pessoas, 60 soldados de infantaria, né? Uma brigada deveria ter muito mais do que isso. E eles estão tendo muitas perdas. O código 200 é soldados que morrem, né? 200 é morto, 300 é ferido, e agora tem os 500, que é o pessoal que foge, que não quer mais servir, que não quer mais lutar, e pelo decreto de mobilização, lembra que a gente falou, a Duma ela passou uma lei um pouco antes desse decreto de mobilização, que falava que agora isso é crime, o pessoal vai para a cadeia, né? Então eles esperam que isso diminua o número de soldados que se recusam a lutar. Então, ele falando aqui, porque o principal não tinha era por falta de motivação. Por que morrer pela terra de outra pessoa? Que lógica tem isso, né, de lutar na Ucrânia? E, de fato, é o problema da motivação dos russos, que é muito grande, né? Então ele está falando aqui que ele acha que vai melhorar a situação lá nas tropas russas que estão lá na Ucrânia. Agora, por outro lado, você tem essa outra visão aqui de um outro propagandista russo, que eu vou traduzir aqui para você. Então, é meio longo, tá? São 3 páginas aqui de comentários em russo. Esse aqui é o nome do propagandista. Eu vou pegar já direto aqui a coisa, e ele falando aqui que não, que ok, fizemos a mobilização, vão vir não sei quantas pessoas, e dá para fazer várias brigadas e coisa e tal. Aí ele está falando sobre a falta de tanques. Segundo ele, na Segunda Guerra Mundial, a indústria soviética aumentou a produção de tanques em 3,7 vezes, ou seja, quase quadruplicou a produção de tanques. Se a indústria russa atual conseguir superar isso, ainda assim não vai ter tanque suficiente para para equipar essas brigadas, para equipar esse pessoal, né? Então, ou seja, vai acabar tendo um monte de pessoal, um monte de gente mobilizada, e ele está falando aqui em 300 mil mobilizados, que daria para fazer 12 divisões e coisa e tal, mas no final das contas não vai ter tanque suficiente para isso, não vai ter arma suficiente para isso. Ou seja, o que essas pessoas vão fazer na frente de batalha? Ele pergunta aqui. O pessoal vai lá só se jogar na frente dos ucranianos? Porque não vai ter o que fazer sem armamento, né? Então essa que é a grande questão que ele coloca aqui, dado a quantidade de material, os problemas de material que eles já estão enfrentando hoje, as tropas russas na Ucrânia já estão enfrentando falta de material. Aonde que a Rússia vai encontrar material para todos os novos soldados que estão sendo mobilizados agora, né? A Ucrânia tem esse problema também. A Ucrânia, quando começou a mobilizar mais gente, gerou esse problema, porque a Ucrânia também tem uma quantidade limitada de armas ali. Mas a Ucrânia tem uma vantagem enorme, que é a ajuda do Ocidente. Você tem um monte de países que podem te ajudar com novos equipamentos, com treinamento, aliás, a gente vai ver depois também, até com uniforme de inverno. Então, é bem tranquilo para a Ucrânia esse processo. Para a Rússia, vai ser bem mais complicado isso, né? Aqui também o que diz esse analista aqui, o Brad Landon, que fala justamente que o Putin pode chamar todas as tropas que ele quiser, mas ele não tem como treinar e dar suporte a elas. Ou seja, ele vai acabar enviando tropas com pouco treinamento, com pouca capacidade, com pouco armamento. O resultado disso, meu amigo, vai ser realmente uma tristeza para os russos. Eu temo um resultado tipo Guerra do Paraguai aqui na região nossa aqui do Brasil. Para quem não sabe desse caso, o ditador, o Solano Lopes, lá no Paraguai, ele se recusava, mesmo depois que ele já estava derrotado, que ele sabia que não conseguia mais fazer nada, ele se recusou a conceder, né, a reconhecer a derrota e coisa e tal. E com isso os exércitos do Brasil, da Argentina e do Uruguai, que compunham a Tríplice Aliança, foram matando os soldados paraguaios a ponto de diminuir. Há pessoas que dizem que a população masculina do Paraguai diminuiu para 10% do que era antes, né? Ou seja, 90% dos homens no Paraguai acabaram mortos na guerra. Tem um pouco de fantasia nisso daí. Eu não estou dizendo também que o Brasil foi bonzinho nessa história, tem uma certa confusão nessa história toda, mas não tenha dúvida que a atitude do Solano Lopes, que era o ditador do Paraguai, de reconhecer a derrota, foi algo que levou a isso daí. Pelo visto, o Putin está querendo fazer um Paraguai para ele. E uma outra informação que surgiu aqui também é que o Pushilin, que é o fantoche russo, que supostamente é o presidente entre aspas,
República Separatista de Donetsk, ele está falando que a situação na República é extremamente difícil e tem sinais preocupantes. O inimigo colocou uma quantidade, o inimigo aqui nesse caso, evidentemente, os ucranianos, colocaram uma quantidade significativa de forças e é possível que no futuro breve eles tentem fazer uma contraofensiva ali, né? O que ele está falando? Ele está falando exatamente dessa região aqui. Lembra, aqui é Donetsk, essa região aqui toda é Donetsk, então é muito provável que os ucranianos façam uma contraofensiva aqui. Vão fazer, a gente sabe que vai fazer, justamente para retomar essa parte norte aqui do Oblast de Donetsk, né? Repara que essas linhas aqui são as fronteiras entre os estados lá, ou oblastes, né? Aqui é o Oblast de Luhansk, o de Donetsk fica aqui, mas vai até essa região aqui que está ocupada aqui no norte. Liman fica no Oblast de Donetsk. E Izium já é no Oblast de Kharkiv, é esse outro Oblast aqui. Enfim, certamente vai ser preocupante, pode se preocupar mesmo o Pushilin, porque você vai ter dor de cabeça muito em breve aí, né? Bom, vamos falar sobre os referendos. Começaram os referendos hoje, e lógico, houve algumas pessoas que foram votar de boa vontade, ninguém está dizendo que não há ninguém favorável à Rússia nessas repúblicas separatistas, nesses estados ali, essas, entre aspas, repúblicas separatistas, não é isso. Existem algumas pessoas que são favoráveis à Rússia e foram votar, outras tantas foram votar por pressão pura e simples, mas teve gente até que protestou contra. Aqui, ó, em Snihurivka, aqui em Donetsk, teve até protesto, tá vendo? As pessoas protestaram contra o referendo, que não tem lógica nenhuma, que não tem, é um absurdo isso, coisa e tal. E estão sendo forçadas a votar, estão sendo obrigadas a votar. Repara como é que é tudo pessoal de idade, que foi quem ficou na cidade, né? Essas cidades ocupadas pelos russos, o pessoal foge de lá, não vai ficar. É uma vida miserável. O pior é isso, acaba prejudicando muito mais o pessoal mais idoso, que é justamente quem não consegue fugir desse lugar, né? E chega a ser curioso que olha só como é que é a votação, ó. Não tem nem cabine não, meu amigo. Tu vai ali na frente dos guardas, lá os guardas com metralhadora na sua frente, aí vota aí, ó. O cara vai lá e vota e bota na urna ali, ó. Todo mundo vê em quem você votou, né? É lógico, esse cara aqui, o pessoal tá tirando foto e coisa e tal, mas repara que não tem nenhuma cabine aqui, não é um lugar fechado para você votar, né? Enfim, também quem se importa, né? Porque eles sabem já qual é o resultado disso daí, eles já sabem que vão dar o resultado de querer anexar a Rússia, esses plebiscitos são tudo pro forma mesmo, nada importa, né? E alguém lembrou aqui de um plebiscito que aconteceu em 1938 para dar mais poderes para Adolf Hitler na Alemanha, né? E fizeram esse plebiscito e adivinha, o Hitler ganhou, olha que coisa, né? Esse pessoal ditador, o plebiscito e ditador é uma coisa que não funciona muito bem. Bom, aqui no Instituto para Estudo da Guerra, eles estão falando justamente sobre a questão do fato da mobilização. Provavelmente não vai ajudar em grandes coisas o esforço militar russo na Ucrânia. De novo, não é que não vai ajudar alguma coisa, vai ajudar alguma coisa, mas não vai ajudar de forma significativa, não vai mudar o quadro de forma significativa. Ao contrário, acaba gerando muito mais problemas para a Rússia do que qualquer outra coisa, né? Bom, a OTAN vai ajudar a Ucrânia com uniformes militares de inverno, o que é uma coisa importante, porque o inverno ali naquela região não é brincadeira, e para quem está batalhando em trincheira, esse tipo de coisa, é algo realmente que pode matar com muita facilidade. Isso é uma coisa que realmente pode ser uma vantagem enorme dos ucranianos em relação aos russos nesse inverno, né? E mais uma vez a gente tem informações de que o Putin tem feito microgestão da frente de batalha. Quem está comandando as tropas russas lá na Ucrânia é o Putin, no final. O Putin que não tem experiência militar nenhuma. Lembra, o Putin não é militar. O Putin, a origem dele é do serviço secreto, é da KGB, e depois da burocracia estatal russa lá, virou burocrata estatal. Não tem experiência militar nenhuma, e pelo visto ele está microgerenciando os russos lá nessa fase da batalha, justamente devido à derrota, né? Ele está tentando fazer a coisa avançar, os generais deles não conseguem ter sucesso, aí está achando que ele vai conseguir alguma coisa. Boa sorte, Putin, continue nessa linha. Eu acho que isso vai ser muito positivo para os ucranianos no final das contas, né?
Ontem aconteceu mais uma morte suspeita lá na Rússia. Aconteceu a morte de um reitor que caiu do edifício da escola. Ele tropeçou, cara. Muito chato isso, né? Se tropeçar na escada e ficar rolando na escada, vários lances de escada, e acabou morrendo. É realmente um problema crítico isso, né? É o que eu falo. Se fosse em outro lugar qualquer do mundo, eu até cogitaria a possibilidade disso aqui ter sido um acidente. Às vezes o cara realmente tropeçou na escada, né? Bateu a cabeça e coisa e tal. Mas sendo na Rússia, fala sério, isso aqui é matar o cara, tá na cara isso, né? Mais uma morte lá, já se perdeu a conta de quantas pessoas morreram em circunstâncias suspeitas lá na Rússia. E outra coisa é que a Alemanha anunciou asilo político para desertores russos opositores de Putin, né? Muita gente está fugindo da Rússia devido à perseguição de lá, e a Alemanha está oferecendo asilo para essas pessoas. Eu não sei até que ponto isso é bom, porque no final das contas vai acabar entrando muita gente que é agente russo disfarçado. Mas também vai tirar muita gente lá da Rússia que pode formar uma oposição contra Putin efetiva no exílio, né? Então, vamos ver isso daí. Eu acho que é aquilo que eu falo para vocês. Essas mobilizações, esses protestos que estão acontecendo agora na Rússia, não tem capacidade de mudar muita coisa, porque está todo mundo desarmado. Mas quando esses soldados perderem a batalha, forem derrotados lá na Ucrânia e voltarem para a Rússia derrotados, todo mundo armado, todo mundo puto da vida, porque viu um monte de amigo ser morto por besteira, aí, meu amigo, aí é o fim do Putin. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.